A morte de Bento XVI, hoje de manhã, põe fim a um período sem precedentes na história recente, em que dois papas coexistiram no Vaticano. Bento XVI, que tinha 95 anos, comandou a Igreja Católica entre 2005 e 2013, quando se tornou o primeiro pontífice a renunciar em 600 anos. Essa semana, o Papa Francisco tinha alertado que o seu antecessor estava muito doente e pediu orações especiais. A causa da morte não foi divulgada. Vamos então ao vivo a Roma saber de todos os detalhes com a correspondente Ilse Scamparini. Oi, Ilse, boa tarde. Boa tarde, Alain, boa tarde a todos. Bento XVI se despediu às 9h34 da manhã, hora de Roma, 5h34 no horário de Brasília. Com serenidade e acompanhado das pessoas mais íntimas da sua vida, a equipe que cuidava dele. No testamento que deixou, a indicação de onde quer ser enterrado, no túmulo que pertenceu a João Paulo II, que foi desocupado em 2014, quando o Papa polonês foi beatificado e a sua alma transferida para a Basílica Vaticana. As condições de saúde de Bento XVI pioraram depois do Natal, com problemas respiratórios. Ele chegou a perder a consciência por algumas horas, mas depois voltou a ficar consciente e nos últimos 2 dias até concelebrou missas e foi se apagando lentamente, como definiu o Vaticano. Na segunda-feira, 2 de janeiro, o corpo de Bento XVI será exposto para os fiéis dentro da Basílica de São Pedro. E na quinta-feira, dia 5, o funeral será presidido pelo Papa Francisco. Um funeral solene, mas sóbrio, como definiu o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni. O Papa Emérito queria um ritual simplificado, e assim será. Com a saúde muito frágil, a sua lucidez impressionou até o fim. Também o seu desejo de provar a sua inocência. Nos últimos meses de 2022, aos 95 anos, o Papa Emérito quis construir a sua própria defesa. Acusado de ter protegido um padre pedófilo quando era arcebispo na diocese de Munique e Freising, na Alemanha, Bento XVI afirmou que não sabia das ações do padre. O fato aconteceu nos anos de 1970 e 80, mas o Papa Ratzinger reconheceu que, como arcebispo, tinha grandes responsabilidades na Igreja. Tanto maior é a minha dor pelos abusos e erros ocorridos durante o tempo do meu mandato nos respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual é terrível e irreparável. Josef Ratzinger nasceu numa pequena cidade no sul da Alemanha em 1927. Numa família católica de classe média, o pai era um comissário de polícia. Ratzinger cresceu durante o nazismo e frequentou a juventude hitlerista, obrigatória para os estudantes alemães. Na Segunda Guerra, serviu numa unidade antiaérea, mas nunca apoiou a ideologia nazista, até porque entrava em conflito com a fé cristã. Depois da guerra, estudou filosofia e teologia, viveu uma vida acadêmica intensa e ocupou cargos importantes na Conferência Episcopal Alemã. Em 1977, tornou-se arcebispo de Freising e Munique e depois cardeal. Mas o seu destino era mesmo a Cúria Romana e assumiu no Vaticano o importante cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Por mais de 20 anos, foi um dos maiores colaboradores do Papa João Paulo II. Combateu o relativismo da fé e defendeu os dogmas da Igreja Católica. Quando João Paulo II morreu em 2005, o cardeal Ratzinger foi eleito Papa, o primeiro alemão em mais de 400 anos. Procediamo alla benedizione. Sancti Apostoli Petrus et Paulo. Os fiéis que estavam acostumados com um pontífice popular e carismático, como o Papa polonês, tiveram que se adaptar a um novo estilo. Tanto nos paramentos como nas missas, que voltaram a ser celebradas em latim. O teólogo e intelectual Bento XVI defendia que a fé não pode ceder a modismos.
A primeira viagem internacional como Papa foi para o seu território alemão, para a Jornada Mundial da Juventude. No ano seguinte, voltou ao seu país e provocou polêmica com os muçulmanos ao citar um texto que associava o Islã à violência. Uma viagem à Turquia desfez a tensão. O Papa visitou a Mesquita Azul num gesto de abertura ao mundo islâmico e não teve vergonha de pedir perdão. Em 2007, Bento XVI foi ao Brasil. Acompanhamos o voo papal. Naqueles meses, a violência em território brasileiro tinha chegado a níveis inaceitáveis. Perguntei a Bento XVI como a Igreja, no seu pontificado, poderia ajudar no combate à violência. Quem tem fé em Cristo mobiliza forças contra a violência, disse Bento XVI, numa resposta religiosa a uma questão que era também social. Mas ele não se recusou a refletir sobre a teologia da libertação, movimento que ele reprimiu no Brasil e na América Latina. E declarou que tinha medo que a Igreja se tornasse marxista. Em fevereiro de 2013, Bento XVI assustou o mundo e até os auxiliares mais próximos ao informar a sua renúncia ao pontificado. Um gesto que não acontecia há 600 anos. Bento XVI justificou que saía do cargo porque estava muito idoso e frágil para liderar uma instituição com mais de 1 bilhão de seguidores. Agradeço-vos o respeito e compreensão com que acolhestes a minha decisão. O Vaticano estava envolvido em escândalos financeiros e o caso Vatilix, de vazamento de notícias de dentro dos muros, passadas pelo seu mordomo, feriu o pontífice alemão. Como o primeiro Papa emérito da história, viveu a vida neste pequeno monastério nos Jardins Vaticanos. Um dos melhores momentos para ele eram os encontros com o único irmão que morreu em 2020, aos 96 anos. Os dois, Josef e Georg, foram ordenados padre no mesmo dia e eram ligados por um afeto profundo. A renúncia produziu uma imagem inédita, a de 2 papas. E um comportamento que não fez bem à Igreja. Os conservadores passaram a considerar o Papa emérito como um escudo contra movimentos progressistas. Mas ao Papa emérito couberam o silêncio e a reclusão. Bento XVI não se deixou envolver em disputas. Em várias ocasiões lembrou que existia um único Papa em exercício e que o nome dele era Francisco.